noite, pessoal! Eu sou Michelle Ferrar e hoje no Ponto a Ponto nós vamos falar um pouquinho da história de vida dessa super mulher. O nome dela é Lisiane Medeiros. Gente, ela tem um currículo bem extenso. Ela é implementadora de NR1, contadora, proprietária da LDM Assessoria Empresarial e consultora de bem-estar do Terra. Seja muito bem-vinda, Lisi. Oi, obrigada, boa noite. Mãe empreendedora e líder. Ela vive o desafio diário de equilibrar negócios e família, sem abrir mão de nenhum dos dois. Ela é mãe da Luísa Medeiros, diagnosticada com PCD. Ela transforma informação em acolhimento e preconceito em consciência. Falei alguma coisa errada? Pode me corrigir. Tá. Ela tem um diagnóstico de trissomia do 21, síndrome de Down. Gente, olha só. PCD é a sigla que chama Pessoa com Deficiência. Agora nós já vamos começar aqui a falar sobre esse assunto. Então, porque assim, eu vou te falar que às vezes a gente vai na internet e busca informações, né? E eles misturam muito a questão, colocam os dois. Então, a pessoa que tem, vamos falar da forma mais simples que todo mundo conhece, que é a síndrome de Down, ela não seria enquadrada como PCD? Seria Sim. Qualquer pessoa com qualquer deficiência é um PCD, pessoa com deficiência. Ok. E agora nós vamos começar a falar então sobre a tua história, que é uma história real e inspiradora, né, para muitas mulheres. Quem é a Lisiane? A Lisiane é a mãe, é a contadora, é a mulher, é a filha, a irmã, né, a amiga e a empreendedora. Eu precisei me reinventar, né, em alguns momentos aí da minha vida. Como contadora, eu tive 9 anos na indústria e no estresse, né, da vida diária que a gente vive, enfim. E nesse estresse, nesse momento todo, tu passa por desafios de família também, né? De pai, de mãe. A maternidade em si, ela já é desafiadora, né? A maternidade atípica é bem mais desafiadora, né? Bem mais desafiadora, bem mais. E a gente vai se reinventando com isso, né? Com a Luísa foi um processo de autoconhecimento puro, né? Então a mãe, a líder, a filha, ela teve que se reinventar a cada momento. E esse é um processo, assim. Então eu digo de mim, a Lisiane em si, ela busca sempre melhoria, né? Sempre ser uma pessoa melhor, sempre autoconhecimento. E busca se reinventar a todo momento, porque acontece uma coisa, acontece um percalço, tu tem que estar indo, né, colocando a tua vida, não digo que em segundo plano, né, mas tu tem que estar reorganizando a tua rota, com certeza. Né, Então não é fácil, assim, para as mães atípicas todas que eu conheço, e a gente conversa, a gente tem um grupo de mães, a gente tem uma associação, nós fundamos uma associação. Como é que é o nome da associação? Associação de Familiares e Amigos do Down, Osório Litoral. Osório Litoral, mas Osório, no caso, ela é em Osório e ela pega mães de todo o litoral. Isso. Que bacana. Nós criamos essa associação agora, tem 3 anos, mas o grupo ele existe desde 2015, mais ou menos. A gente foi se juntando para trocar ideias, né, para poder entender, para poder uma ser apoio da outra, e a gente precisa disso, né, precisa desse compartilhar. Sim, assim. com certeza, né, e querendo ou não, vira com certeza uma rede de apoio, né. Rede de apoio, é sobre rede de apoio que a gente mais necessita, né, essa maternidade, ela é um desafio diário, né, em função da deficiência intelectual, que muitas vezes, né, não é compreendida. Sim. Então, a deficiência intelectual, muitas vezes as pessoas confundem, estereotipam, né, e a gente tem que estar sempre nessa batalha, na batalha da inclusão, né, na batalha de levar os nossos filhos para todos os lugares, para eles estarem presentes em todos os lugares, porque esse convívio social, ele importante, é muito importante, muito importante. Então, essa é a Lisiane, que se reinventa todos os dias. Lisiane, para muitas mães assim que estão
agora, descobrindo, né, tendo a questão do diagnóstico, como que foi para ti quando tu recebeste o diagnóstico da Luísa? Ai, Michele, assim, ó, eu sempre falo para todas as mães e eu não romantizo, tá? Não sou aquela mãe romântica que, ai, tudo lindo, não foi lindo, né? Eu passei por um luto e esse luto, ele é totalmente entendido, né? A gente precisa passar por esse processo para ter esse entendimento, né? Dessa expectativa que a gente sempre coloca em todas as coisas, não só na maternidade, em todas as coisas a gente está sempre colocando expectativa, né? O ser humano coloca expectativa. Isso é uma das coisas dos meus maiores aprendizados, não colocar expectativa. Porque a gente coloca expectativa no filho, o que ele vai ser quando ele crescer, o que vai, né? E quando a gente recebe o diagnóstico, que nem eu recebi na minha barriga ainda, Sim. E isso cai por terra, né? Tu vai começar a viver o hoje. Sim. Um dia de cada vez, uma vitória de cada vez, um acontecimento de cada vez. Então eu passei chorei bastante, digo que bastante não, umas 48 horas, sacudi a poeira e comecei a entrar na internet, pesquisar, comprar livro, buscar apoio. Para ter conhecimento, né? Exatamente, fiz um laboratório na APAE de Osório, né? Para conhecer mães, para conhecer pessoas, para entender o processo, né? Porque eu não tinha ninguém na minha família com deficiência, não convivia com ninguém. Sim. Então a gente vai buscar. E eu fui buscar. E a Luísa, ela foi uma surpresa para mim em todos os momentos. Assim, ela foi um presente. Essa maternidade também me trouxe muita conexão com Deus, assim, com a minha própria fé, sabe? E autoconhecimento. Eu precisava buscar quem eu era realmente, para dar conta disso tudo. Tudo, com certeza. Sabe? Precisei buscar, assim, quem realmente eu era, como eu era quando eu era criança, né? Como a minha mãe, né, lidava com as questões dela, porque minha mãe que me ensinou a ser mãe, né? Minha mãe abraçou a Luísa comigo, a minha família me abraçou, me acolheu, né? Mãe atípica é solo. Então, a minha família, eu morava em Porto Alegre e a minha família me acolheu. Nossa, mãe atípica e solo, olha só. Nossa, parabéns, hein? E ainda multifuncional. Multifacetada. Mas, assim, isso é uma contingência da vida. Sim. Né? Não é um feito. Sim. Né? Não é uma... Isso acontece e a gente vai enfrentando. E assim, ó, eu vi fui lá no Instagram, né, da Luísa, olhei, nossa, ela é uma graça, super inteligente, grava vídeos, fala, né? Mas eu acredito que muito desse desenvolvimento tem a ver com o teu olhar, que tu olhou para ela não como, ai, é diferente, não, né? Mas como ela pode estar incluída em todos os lugares. Sim, a luta pela inclusão é uma bandeira que eu levantei desde que eu sacudi minha poeira e fui estudar, e fui fazer parte desse mundo, né, desse mundo da pessoa com deficiência. Então eu sempre passei a buscar esse conhecimento e entender por onde a gente podia ajudar e por onde a gente pode ajudar todas as outras mães também, né. Hoje a gente fez a associação está começando, a gente já tem alguns trabalhos em andamento, eu faço parte da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down também. Então a gente está sempre buscando conhecimento, trazendo, né, oportunidades e podendo buscar mais políticas públicas, podendo buscar mais apoio do poder público para que a gente possa estar dando condições e criando políticas para essa fatia da sociedade que muitas vezes não é vista. Então assim, a luta pela inclusão é uma luta diária, né? A inclusão está engateando ainda nesse país. Então a gente está sempre nessa batalha, né? Então a Luísa, ela é assim, ó, um show, ela é um show. Realmente, ela é gente, super descolada, ela é descolada, assim. E assim, ó, pelo que tu falaste, a principal dificuldade que tu teve durante... eu pensei que inicialmente seria o preconceito, mas também tem essa questão da falta de apoio governamental, né? Sim, a gente na verdade, a gente precisa
lutar, sabe? Essa palavra, a luta. Eu sempre digo para ela, e hoje ela luta comigo, porque ela faz parte da diretoria da associação. Que legal, olha só. Ela já tem 18 anos, ela está no 3º ano, né, do IFE, em Osório. Então, é uma luta, sabe? Todos os dias é a gente buscando espaço para pessoa com deficiência. Todos os dias essa questão. Por quê? Porque a gente precisa trazer para a discussão e para a realidade que essa legislação que já está aí, né, há mais de 10 anos, ela precisa ser colocada em prática, mas o poder público precisa dar condições para que ela seja colocada em prática. Com certeza. Né? Então, os professores, eles têm que ter condições de fazer com que isso aconteça. E o que a gente vê, na maioria dos casos, é que as escolas não têm, né? Não tem profissional, não tem condições de estar fazendo isso. Então, o poder público, sim, precisa dar esse olhar, né? Precisa apoiar esse professorado, precisa apoiar esses professores, precisa trazer isso para a discussão. Não ser só um momento de, no dia do autismo, no dia da síndrome de Down, entendeu? Que é o que acontece muito, né? Que a gente vê. É o que acontece. Que a gente precisa discutir isso sempre. Sempre. Parece que é somente naquele momento, naquele dia, e depois se esquece. A gente precisa estar sempre trazendo essas pautas. Porque, como a gente falou no início, né? A pessoa com deficiência, hoje eu e tu, a gente está aqui sentada, bem feliz, contente. Mas se a gente descer a escada ali e atravessar a rua e acontecer um acidente, a gente pode ser uma pessoa com deficiência. Exato. Né? E aí a gente começa a ver as dificuldades da vida, que é tu pegar uma cadeira de roda, por exemplo, e sair por aí. Acessibilidade. Exatamente. Né? Então, a gente faz isso. No meio de tudo isso, a gente ainda tem que trabalhar, empreender, né? ser mulher, viver, né? Viver a vida, né? Eu nunca tinha ouvido falar, tá, de NR1. Pelo menos não me recordo, daí eu fui dar uma pesquisada e eu acredito que tenha muita gente ali de casa que está nos assistindo que também não sabe. Pois é, a NR1, ela é uma das formações que eu acabei fazendo para prestar serviço nas empresas. Então, depois que eu saí, né, da CLT, eu fiquei assim um ano pensando, né, o que eu, como eu estava te contando antes, o que eu ia fazer, né, porque eu precisei sair da CLT, eu precisei me afastar, né. Então, por questões pessoais, por questões de saúde e por questões de família. Então, eu comecei a pensar o que eu ia fazer. E eu não queria deixar minha profissão, porque a gente estuda, se forma, então, enfim, eu recebi um convite para trabalhar, para prestar serviço numa empresa, para ajudar essa empresa a se organizar, para fazer exatamente o caminho que eu tinha feito né, na indústria que eu trabalhava anteriormente. E eu topei. E voltei, né, voltei a trabalhar e voltei a prestar serviço, que é fazer uma organização, né, implantar sistema, fazer uma organização contábil e trazendo. Dentro disso, a gente começou a ver a legislação, as portarias do Ministério do Trabalho e Emprego falando sobre NR1, que vai entrar agora, no dia 26 de maio, em vigor. Então, o que é a NR1? A NR1 ela está trazendo para dentro, é uma NR super antiga, tanto que fala NR1, né, a primeira NR, que é uma norma regulamentadora, né, do trabalho, que fala de ergonomia, que fala de uma série de assuntos, mas ela está trazendo para dentro dessa norma os riscos psicossociais, que hoje afastam muito mais trabalhadores, afastam tanto quanto, né, a parte ergonômica, que é a parte de trabalho, de esforços repetitivos, de lesões. E o trabalho dentro, o estresse do trabalho, né, as doenças psicossociais têm trazido isso. Então, eu acabei fazendo uma formação em NR1, que é fazer o diagnóstico de risco psicossocial dentro da empresa. E a gente faz esse diagnóstico, coloca dentro da documentação hoje de saúde do trabalhador, né, e organiza para que seja feita todas as medidas para que possa dar continuidade e as ações para prevenir, né, essas doenças psicossociais. Então isso é uma das coisas que a gente pode estar fazendo, né, dentro da empresa. Tem uma formação nova também que eu estou fazendo agora,
de regularização de terras, que era uma coisa que eu já trabalhava anteriormente também, de regularização de área rural, ITR, essas coisas, que vai tudo agregando a empresa. Quando tu tá dentro da empresa, tu acaba sendo uma solução e resolvendo várias pontas. Várias pontas. E o NR1, ele não é de conhecimento de todos, né? Não, já é, hoje já é? Sim, já. Mas ele é utilizado por todos de forma correta ou ainda... Não, é que isso está começando, né? Então todas as empresas estão se preparando para estarem de acordo, né, com a NR. A gente espera que todos façam como o Ministério do Trabalho e Emprego está pregando, né, que seja feito. Que é, na verdade, tu cuidar, é mais um cuidado com o trabalhador. Então, tu vai estar dentro das empresas, né, e aí tem uma série de regras, assim, né, dependendo do número de funcionários, dependendo do tamanho da empresa, dependendo, tu vai tendo situações que tu vai colocando no dia a dia deles. Tu vai fazer primeiro um diagnóstico de risco psicossocial, é um diagnóstico que é feito através de questionários, né? Então a gente tem parceria com um psicólogo, a gente tem parceria com um advogado, a gente tem parcerias que trabalhamos juntos, né? E a gente faz esse diagnóstico de risco e dali vai sair um norte de que ações a gente precisa fazer dentro daquela empresa para melhorar. Isso às vezes é comunicação, né? Às vezes é excesso de trabalho, aí tem os 13 riscos, né, da NR, às vezes excesso de trabalho, às vezes tem casos de assédio moral, tem casos de... tem N situações que podem estar acontecendo, né, dentro da empresa que a gente vai estar trabalhando. E aí o que se faz, né? O Ministério prega que tu faça esse diagnóstico, que tu analise como é que está a tua empresa, e que tu faça ações, que tu coloque no teu cronograma ações para melhorar e prevenir que isso não aconteça. Então, eu achei assim, ó, isso é um marco na história do trabalhador. Um marco, assim, eu acho que se as coisas forem levadas como tem que ser e que tem a fiscalização, acho que vai ser muito bom. É muito importante isso, né? Muito importante. Ser levado e ter a fiscalização correta, para colocar, que seja colocado em prática da forma correta. Né? Não, e depois tu dá uma olhada, tu vai ver. Se isso for feito, né, dá uma lida para te ver, assim. Se isso for feito de acordo como tem que ser feito, acho que vai ser muito bom para o trabalhor, sabe? Que ótimo, olha só, mais uma vantagem. Né? E que áreas de uma empresa mais se beneficiam com esse serviço? Todas, né, com a NR, todas as áreas vão se beneficiar, né, para que a gente possa estar tendo realmente o diagnóstico da empresa, né, e que o empreendedor e que o empregador possa realmente estar olhando isso com seriedade, né, porque hoje, numa empresa, o capital mais importante é o trabalhador. Né? Então, e se isso for feito com seriedade, vai ser um trabalho muito bonito, assim, vai ser muito legal. Lise, agora vamos falar um pouquinho, a gente estava falando um pouco, tu me contou uma história muito legal, né, de que tu, digamos assim, teve um momento da tua vida bem difícil, né, em relação aos teus pais e tudo mais. Vamos compartilhar isso com quem está nos assistindo, porque muitas vezes as pessoas veem a Lise, por exemplo, hoje, né? Mas não sabem o que tem por detrás dela, o que ela passou. Pode compartilhar um pouquinho dessa história conosco? Sim. Como eu estava te contando, né, antes, que eu acabei tendo um estresse muito forte, né, que foi que fez eu me afastar do meu trabalho por um tempo. Um burnout, que a gente fala hoje, né? Todo mundo sempre fala nessa palavra. Mas foi um conjunto de coisas, né? Porque eu tive a ajuda, eu digo sempre que o meu braço direito e esquerdo na minha vida, né, pós-Luísa, foi na criação da Luísa, era meu pai e a minha mãe. Sim. E eles me ajudaram muito. Então, assim, muito mesmo. E eu tive um momento muito delicado, que foi onde eu acho que também influenciou muito para esse estresse, foi que a gente começou a detectar que minha mãe estava entrando num processo de demência, de Alzheimer, né? E isso foi
E isso hoje está sendo muito falado, e muito conversado, e a gente tem que ter essa atenção, Com né, certeza. para os nossos pais, para as pessoas da nossa família que têm mais idade, para que possam estar também prevenindo isso, né, e ter esse olhar mais atento. Então, o meu braço direito, né, foi precisando de mim, né? das minhas Exatamente. irmãs, e o meu braço esquerdo, que era meu pai, que era assim um super voo, um super, né, um super apoio também, falando de rede de apoio, né, para quem tem uma pessoa com deficiência, como eu, uma filha e uma neta. Para eles, ele teve um AVC em 2022. Nossa! E aí eu tinha a Luísa, uma pessoa com deficiência, agora na minha família eu tenho 3 pessoas que têm uma necessidade especial, né? Então, dentro desse arranjo, eu precisei me reinventar, assim, porque não tinha mais como estar trabalhando de CLT, 8 horas por dia, enfim, a gente tem que se reinventar. Então, esse foi um dos momentos, assim, mais delicados, né? Foi parar e olhar para isso, assim, o que eu faço, né, a partir de agora, né? Porque eu trabalhei a vida toda na CLT. Sim. Aí eu disse, eu tenho certeza que vai surgir, assim, né? Que eu vou conseguir dar esse passo de novo em direção do trabalho. Por quê? Porque desde que a Luísa nasceu, uma das coisas que eu sempre disse para ela era que e que eu digo sempre para as mães, elas precisam de exemplo. Com certeza. Né? Então a inclusão, ela nada mais é do que um exemplo. Exatamente. Né? Eles estão se espelhando em pessoas que estão ali correndo, estudando, indo. Nem a Luísa, não sei se ela vai fazer vestibular, não sei se ela vai querer ir para a faculdade, mas eu conheço pessoas com síndrome de Down que estão na faculdade. Com certeza, várias pessoas. Eu não sei se ela vai querer, eu costumo perguntar sempre tudo isso muito para ela, né? Mas naquele momento que eu tinha, né, todo o meu suporte, que aquilo foi desabando, eu fiquei pensando, eu disse, bom, e agora? O que vai ser? Né? E aí, essa questão da pessoa com deficiência, a gente tem que buscar, né, sempre o auxílio, sempre a terapia, sempre as terapeutas para recuperar aquilo. Graças a Deus, a minha mãe está super bem, que bom. Né, mantém assim, né, mantém aquele quadro, mas a gente vai, né, com os cuidados. Meu pai também, ele hoje já consegue fazer as coisas dele sozinho, ficou com as limitações dele, mas consegue fazer as coisas dele sozinho, e a Luísa tá indo também de vento em popa, né? Agora eu preciso ver se ela vai querer seguir, né? Eu sempre costumo perguntar para ela, tu vai querer seguir, né? Tu vai querer continuar estudando, porque é uma luta. É uma luta todos os dias. Então tem que ver vai muito do que ela quer, né? Mas esse momento foi um momento que foi um marco também para mim, assim, eu digo, tem alguns marcos na minha vida, assim, esse também foi, porque eu tive que me reinventar e começar de novo, né? E aí ser exemplo. Por quê? Porque ela precisa me ver como exemplo. Como exemplo. Eu sempre digo isso para as mães, assim. E a inclusão é isso, é eles estarem integrados na sociedade e terem aquele exemplo, aprenderem com as pessoas de fora, né? Não só com a família. Sim. Porque a família acaba super protegendo um pouco, né, dando aquela... E lá no mundo, lá fora, eles aprendem muito, muito mesmo. Nossa, Lisiane, que história de superação. O ponto a ponto, ele busca trazer, né, além de conhecimento sobre diversas áreas, trazer histórias de resiliência, de empreendedorismo, de superação, e a tua é uma história encantadora. Parabéns. Gente, eu sempre busquei, assim, ser essa mãe que não me deixava abater. Sim. Né, para ela ter esse exemplo, assim. Então, aí eu sempre digo isso, todos os dias para ela. Eu digo, vamos... não quero ir na aula, porque isso, porque o professor isso, porque não sei o quê. Eu digo, não, vamos buscar, vamos terminar, vamos se formar, depois tu vê o que tu vai fazer, se tu vai trabalhar, o que tu vai fazer. E assim, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Bom, eu quero te agradecer de novo, que bate-papo gostoso, sabe? Quero te desejar muito sucesso, deixar um beijão pra Luísa. Obrigada. Tudo de bom. E,
Olha só, ela vai estar no meu programa, no Beleza com Atitude, e nós vamos falar sobre algo muito legal em breve. Fica de surpresa, eles não podem saber. Fica surpresa. É, isso aí. Uma das coisas, né? Isso aí. Mas então tá, pessoal, uma boa noite, uma semana abençoada. E não se esqueça, todas as terças e quintas-feiras você tem um encontro marcadinho comigo aqui no Ponto a Ponto. Beijo. Boa noite.